Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Estamos aqui na disciplina de Sistemas de Controle falando sobre respostas no tempo. Resposta no tempo. Qual o objetivo da resposta no tempo? Até o momento estudamos a modelagem dos sistemas de controle, sistemas elétrico, mecânico, eletrônico, diferentes formas de representação, diagramas de estados, diagrama de fluxo sinal, variáveis de estado. Mas, qual a essência do sistema de controle? A essência é o comportamento no tempo, é a observação do comportamento no tempo, é a alteração da resposta do comportamento no tempo, o ajuste necessário para que se faça valer o sistema de controle. Eu entendo o meu sistema, eu consigo modelar meu sistema, e é o que a gente fez até o momento, mas eu quero então visualizar o comportamento do meu sistema e a partir disso realizar o controle sobre isso. Então essa é a essência da nossa disciplina, né? O que estamos realmente querendo controlar é o comportamento no tempo, visualizado no ambiente, né, do sistema de frequência, né, na modelagem da frequência. Qual a relação das funções com o comportamento no tempo do sistema? Né? Então eu tenho minha função de transferência, tenho minha entrada degrau, unitária, por exemplo, uma função impulso, e aí, qual o comportamento do meu sistema em relação a esse tipo de funções? Né? Então nessa aula iremos estudar a resposta transiente nos modelos de sistema. Como assim resposta transiente? Né? Então, a resposta de saída do sistema é a soma de duas respostas. Resposta forçada, que é a resposta proveniente daquela entrada que foi oferecida ao sistema. Por exemplo, uma resposta forçada é a resposta degrau unitária. E resposta natural, que é a resposta proveniente da minha função de transferência. Por exemplo, aqui uma resposta natural relacionada à função de transferência, que tem aqui como na parte do denominador S mais 2, S mais 4, S mais 5. Então essa é a resposta natural do sistema, que é o comportamento do sistema. Já a partir de uma entrada 1 sobre S, né, eu tenho uma saída forçada K1 sobre S aqui. A análise no tempo fornece compreensão da resposta do sistema e de forma qualitativa. Né? Eu não quero fazer uma análise quantitativa de forma a ter exatidão, eu quero visualizar o comportamento do sistema. Entende-se comportamento do sistema sem envolvimento de muitos cálculos. Né? Então, quero simplificar a compreensão do comportamento do sistema sem, por exemplo, plotar o gráfico completo, sem fazer toda a conversão do meu sistema para o tempo. A gente vai visualizar inicialmente a partir da compreensão de alguns conceitos, como os polos, que são valores da variável de Laplace que fazem com que a função de transferência se torne infinita. Os polos, na minha função de transferência, é o denominador. Está no denominador. Os polos estão no denominador. Por exemplo, aqui uma função de transferência de primeira ordem, né? S mais 2 sobre S mais 5. O meu polo é o S, é o menos 5. Como assim menos 5? O menos 5 é o valor que, por exemplo, S assume que vai ficar menos 5 mais 5 vai ficar igual a 0. O número dividido por 0 dá infinito. Ah, então vai tornar infinito. É o valor de S que vai tornar infinito. Então, no denominador eu encontro os polos do meu sistema. Já, como também qualquer raiz de denominador da função de transferência, que é uma raiz comum do numerador. Já os zeros da função de transferência são os valores da variável de transformada de Laplace, que faz com que a função de transferência se torne zero. Então, no numerador, se eu tenho um S e ele se torna um valor igual a menos 2 mais 2 vai ficar igual a 0 em cima, né, no numerador, que corresponde a 0. Os zeros também são qualquer raiz do numerador da função de transferência que seja uma raiz do denominador. Né? Pode ser uma raiz do numerador e do denominador. Aqui no caso, no numerador eu tenho um zero que é menos 2 e no denominador eu visualizo um polo que é igual a menos 5. Sistema de primeira ordem é aquele que pode ser representado por funções de primeira ordem. Então, visualizar aqui um sistema de primeira ordem. Aqui, por exemplo, sistema de primeira ordem, S mais 2 sobre S mais 5.
onde S mais 5 aqui é o denominador, para gerar o polo, e o S mais 2 é o numerador, gera o zero. Né? Então, é uma função de primeira ordem, S mais 5 aqui embaixo, não vou gerar um denominador de S ao quadrado, mas aí, ao aplicar uma função degrau unitário, né, 1 sobre S ao quadrado, eu tenho esse S aqui proveniente desse 1 sobre S ao quadrado. Ao aplicar funções parciais, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter um A sobre S, que é o K1 sobre S, por exemplo, mais B sobre S mais 5, um K2 sobre S mais 5. Fazendo o cálculo de funções parciais, obtenho que, se eu aplicar o S igual a zero aqui, né, eu tenho o A sobre S aqui. Então, para calcular o S eliminou, né? Estava S aqui dividido por S, elimina. Fica S mais 2 sobre S mais 5. Com S igual a zero, vai dar 2 quintos. Já o valor de B, eu tenho multiplica o S mais 5 dividido por S mais 5 aqui, que vai cancelar os dois, vai ficar S mais 2 sobre S. Com S assumindo o valor de menos 5, vai ficar menos 5 mais 2 dá menos 3, e S aqui de baixo menos 5 também, vai ficar menos 3 sobre menos 5 e dá 3 quintos. Né? Obtém as funções parciais, as frações parciais, né? Os valores constantes. De tal forma que eu tenho então as frações parciais 2 quintos sobre S e a fração parcial 3 quintos sobre S mais 5. E daí? Mas espera aí. Cadê os polos do zero? Não, os polos do zero estão na minha função de transferência original. Né? Eu tenho o S mais 2, que vai dar o menos 2 aqui no zero, e o menos 5, que vai dar o polo em menos 5. Né? Quando eu aplico a função degrau unitário, 1 sobre S, que está aqui, né? A partir de frações parciais, eu consigo enxergar o comportamento da minha função. Né? Essa função vai ser o quê? A função C sobre S, é uma nova função de transferência, porque agora eu tenho, quer dizer, é o C sobre S, já é a saída, né, porque eu já tenho a minha entrada definida, né, o degrau unitário, 2 quintos sobre S mais 3 quintos sobre S mais 5. Então, essa já é a saída. A saída vai ser o quê? 2 quintos. O de T, né, que é 1 sobre S, mais 3 quintos e elevado a menos 5T. 2 quintos é a resposta forçada proveniente do degrau unitário, e 3 quintos e de menos 5T é a resposta natural proveniente do comportamento do sistema, da função de transferência do sistema. Esse 2 quintos sobre S aqui é um polo, como se fosse o polo aqui em S. O S mais 5, um polo em menos 5. E essa composição, 2 quintos aqui mais 3 quintos, proveniente do que? Do S mais 2 que representa ali o zero da minha função de transferência. Certo? Observando o exemplo, percebe-se que o polo da função degrau gerou a resposta forçada. Desculpa, o polo da função de entrada, né, gerou a resposta forçada. Certo? O A sobre S. Né? O polo da função transferência gerou a resposta natural, o S mais 5. O polo do eixo real gerou uma função exponencial. É a presença de 2 quintos e 3 quintos aqui. Né? O polo do eixo real gerou uma função exponencial, que é o S mais 5 aqui, gerou uma função exponencial. Por que polo do eixo real? Né? Porque ele está no eixo real, se a gente visualizar aqui, né? No eixo real, menos 5 aqui. Os polos e zeros geram as amplitudes, valores de A e B para ambas as respostas naturais forçadas. Vamos lá. Observando o exemplo, percebe-se que... Deixa eu limpar aqui, eu começo a fazer aqui direito. Observando o exemplo, percebe-se que o polo da função de entrada gerou a resposta forçada. O polo da função de entrada gerou a resposta forçada, o A sobre S. O polo da função de transferência gerou a resposta natural, que é o B sobre S mais 5. E o polo do eixo real gerou uma função exponencial. O polo do eixo real, que é o S mais 5 aqui, que está no eixo real, né? Menos 5. Os polos e zeros
geram as amplitudes, valores de A e B para ambas as respostas natural e forçada. Porque quando eu faço o cálculo das frações parciais, o S mais 5 também entra aqui para obter o A. O S, que também é polo, entra para obter o A. O B, né? Então cada um, os polos e os zeros, né? O S mais 2 aqui também influencia em A e B, influenciam ali em ambas as respostas, natural e forçada, nas amplitudes, né? Ou seja, nos valores aqui, ó, 2 quintos e 3 quintos. Comportamento de sistemas sem zeros, né? Então, considerando uma entrada degrau unitário, tem-se. Considerando uma entrada degrau unitário em um sistema que eu tenho uma função de transferência, por exemplo, A sobre S mais A. Então, 10 sobre S mais 10, por exemplo. Eu tenho um polo aqui menos A, por exemplo, menos 10. E uma saída igual R de S vezes G de S, que é igual a A sobre S mais A. A sobre S, S mais A. Sendo a transformada inversa, aqui é só uma decomposição, tem a função de transformada inversa 1 sobre S, S mais 1, né? Onde 1 aqui é como se fosse o valor do A, que é igual a 1, eu teria o quê? Se eu decomponho, 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1. Se eu tiro o mínimo disso aqui, volta para ser igual a isso aqui. Para cálculo da função inversa de Laplace, eu tenho 1 sobre S menos a inversa de 1 sobre S mais 1. A inversa de 1 sobre S menos a inversa de 1 sobre S mais 1. Que vai dar o quê? 1 sobre S, a inversa de 1 sobre S é igual a 1. U de t, né? U de t. E menos a inversa de 1 sobre S mais 1 vai ficar em menos E elevado a menos AT. E elevado a menos AT. Porque o A aqui é como se o A tivesse aqui, né? S mais A. Menos AT aqui. Essa é a função de sistemas de primeira ordem. Ou seja, eu só tenho um S mais 1 aqui embaixo. Quando t é igual a 1 sobre A, eu tenho o quê? O E de menos AT, onde t é igual a 1 sobre A, o E vai ser igual a menos 1. Porque vai ser menos AT vezes 1 sobre A, o A corta com A, vai ficar menos 1, que é igual a 0,37. O E de menos 1 é igual a 0,37. Na função inicial aqui, 1 menos E elevado a menos AT, eu vou ter o E elevado a menos AT, com t igual a 1 sobre A, igual a menos 0,37, que dá 0,63. A resposta total é 1 e deu 0,63. É como se fosse o quê? Esse tempo 1 sobre A é o tempo que leva para a resposta alcançar 0,63 ou 63% do total, porque o total era 1, era 100%. Então 0,63, 63%. Aqui, se eu tenho aqui, é como se fosse esse ponto aqui, 1 sobre A, alcanço 0,63. É a constante tempo, né? Quando a gente fala de circuitos de carga resistor, capacitor, eu tenho a constante tempo, que é 1 sobre T, desculpa, que é 1 sobre A, né? E esse 1 sobre A corresponde ao tempo da constante de tempo. E a constante de tempo corresponde a alcançar 63% do valor total. Ou seja, é um dos pontos da minha curva. Eu não preciso levantar a curva ponto a ponto para chegar nessa curva. Não, eu tenho algumas medidas principais ali relacionadas à minha curva, né, de uma função de primeiro grau, que, por exemplo, inicialmente é a constante de tempo, que é 1 sobre A. Nesse exemplo nosso aqui, a gente está considerando A sobre S e S mais A, né? Então, 5 sobre S, S mais 5, né, onde A é igual a 5. Então, 1 sobre 5 vai ser a minha constante de tempo. Certo? Outro tempo, tempo de crescimento, né? É o tempo que o sistema vai de 10 a 90% do valor final, né? De 10 aqui, 0,10 a 0,9 valor final. É o TR aqui, o tempo de rising, né? O tempo de crescimento. Time rising, rise time, tempo de crescimento. Considerando
CT igual a 0,9 para 90% e CT igual a 0,1 para 10%, na equação eu tenho que eu posso calcular essa diferença. Então, no cálculo aqui do sistema de primeira ordem, né, 1 menos e elevado a menos at, né, só que o CT é 0,9, né, 0,9 é igual a 1 menos e elevado a menos at, menos e elevado a menos at, isolo ele, né, 0,9 menos 1 vai ficar menos 0,1, e aí elimina os sinais, vai ficar menos at igual a logaritmo neperiano de 0,1, para eliminar o ezinho aqui, né, que dá t igual a menos logaritmo neperiano de 0,1 dividido por a. Logaritmo neperiano de 0,1 é 2,31 dividido por a. Então, qual o tempo para alcançar 90%? 2,31 sobre a. Qual o tempo para alcançar 0,1%? Mesmo cálculo. 0,1 menos 1 vai dar menos 0,9. Elimino o e colocando o logaritmo neperiano. Menos at, logaritmo neperiano de 0,9. Passo o sinal para cá, o logaritmo neperiano vai dar negativo. De 0,9 dá 0,11 sobre a. Então, para um tempo alcançar 10%, ele leva 0,11 dividido por a, o tempo. Para alcançar 90%, 2,31 dividido por a. Então, para cálculo do tempo de crescimento, né, o tempo de 10% e 90%, vai ser a diferença de alcançar 0,9, 90%, para alcançar 10%. Né? 2,31 sobre a menos 0,11, né, sobre a, que vai dar 2,2 sobre a. É a diferença desse tempo. Daí, é a diferença desse tempo aqui, ó. Alcançar aqui para alcançar aqui, 90%. Certo? Então, eu entendo, para um sistema de primeira ordem, como é o crescimento, né, o tempo de crescimento ali do meu sistema, da resposta do sistema. Da mesma forma, o tempo de acomodação. O tempo de acomodação, Setline Time, TS, ele corresponde ao tempo que a forma de onda alcança 98% do valor final. Como se estabilizasse, alcançasse um ponto de estabilização. Esse tempo de acomodação, muitas vezes ali nos circuitos elétricos, é conhecido como o tal, né? A constante tempo tal, e 4 tal, eu consigo então calcular o tempo, né, de acomodação, o tempo de estabilização do circuito, né, da carga ou descarga do capacitor, por exemplo, né, onde o tal é 1 sobre A, né, o tal é 1 sobre A. Então, considerando CT igual a 0,9, fazendo o mesmo cálculo que o anterior, a gente vai obter, né, 0,98, 1 menos e elevado a menos at, passa para cá 1, vai ficar menos 0,02, né, subtraindo com 0,98, elimino o ezinho aqui, colocando o logaritmo neperiano de 0,02, e eu vou obter 3,91 sobre A. É colocado 4, né, para fazer uma aproximação, arredondamento, mas o valor correto é 3,91. Certo? Então, nesse tempo aqui, 4 sobre A é o tempo de acomodação ali do sinal. Ele estabiliza naquele valor correspondente ali ao valor da resposta forçada, que é 1, né? Resposta forçada que é 1 aqui. Vai acomodar no 1. Aqui um exemplo, né? Encontre a tensão no capacitor de circuito a seguir. Considere condições iniciais iguais a 0. Encontre as constantes de tempo de crescimento e acomodação. Então eu tenho aqui resistor 1,8 ohms, né, o capacitor 0,79, um processo de carga e descarga do capacitor. Alimentação 5 volts. E no tempo igual a 0, né, é fechada a chave aqui. Fazendo a simulação em um simulador, por exemplo, Tinkercad, obtém-se então o processo de carga do capacitor. Tem aqui a curva característica do capacitor, mas para obter ela, por exemplo, eu precisei fazer a simulação. E a ideia das constantes de tempo, da obtenção dessas constantes de tempo, é conseguir entender o comportamento do processo do sistema de controle, né, o comportamento no tempo, sem necessidade de ficar plotando o gráfico. Né? Por exemplo, aqui
eu tenho processo de carga em 1, 2, 3, 4, 5 tempos aqui, né, 5 segundos, 5 ponto alguma coisa, eu consigo ver que ele conseguiu realizar o processo de carga do capacitor e estabilizar, o tempo de estabilização. Para o cálculo, então, eu tenho que, eu posso fazer o uso do divisor de tensão, tensão do capacitor sobre a tensão de entrada, é a minha função de transferência, né, tensão de saída em relação à tensão de entrada. Usando aqui a impedância do capacitor, 1 sobre CS, né, e aqui dividido pela impedância, usando o divisor de tensão, né, que vai ser a impedância do capacitor mais a da resistência, e aí, igualando aqui, ele obteve essa equação, né, não vou entrar em detalhes, isso aqui é tranquilo para a gente fazer, né, e ele obtém aqui a constante RC, né, 1 sobre RC, 0.703, dividido por S mais 0.703. Uma entrada de 5 volts no tempo igual a zero, né, maior que zero, vai corresponder a uma função integral, né, 5 sobre S, onde 5 corresponde aos 5 volts. Se fosse 1 volt, seria 1 sobre S, né, seria o degrau unitário, mas não é bem o degrau unitário, porque ele não é unitário, né, 5 volts. Então, 5 sobre S, 1 sobre 0.703, S mais 0.073. Eu posso decompor, né, em duas frações aqui, que vai dar isso aqui, né, 5 sobre S menos 5 sobre S mais 0.703, que corresponde ao comportamento aqui dessa função, né, dessa inversa aqui, ó, função inversa, que a gente calculou aqui anteriormente. No tempo vai dar o quê? 5 sobre S é igual a 5, menos 5 elevado a menos 0.703T. Os 0.703 corresponde ao tempo, né, ao valor do A, né, ao valor do Azinho ali. E esse valor do A, então, 1 sobre A, vai ser o tempo, o constante tempo aqui do sistema, né? TR, tempo que passa de 10% a 90%, né, o rising, né, 2.2 dividido por 0.703, vai dar 3.129, e TS, né, que é o tempo de acomodação, 4 sobre 0.703, que dá 5.69 segundos. Né. Deixa eu observar aqui, 5 ponto alguma coisa, ele começa a estabilizar. Então a ideia é que você faça uso dessa informação, né, dos tempos, né, para poder entender o comportamento do sistema, ou para expressar o comportamento do sistema. Muitos exercícios você vai ter lá o tempo de estabilização ou a constante de tempo é tal, então calcule então a função de transferência a partir de uma entrada degrau unitário, por exemplo, né? Então a partir dessas constantes de tempo eu posso conversar, né, ou interagir com o meu sistema. Já sistemas de segunda ordem, eu vou ter um formato aqui, ó, S ao quadrado mais AS mais B. Né? Uma função degrau unitária, né? Um B aqui no numerador, né? E aí? Com sistema mais complexo, né? Com bom estudante de sistema de controle, veremos todas as possibilidades. Respostas sobre amortecido. Então aqui a gente vai visualizar sistemas de segunda ordem, comportamento no tempo e na frequência, e entender melhor o que representa cada um. Lembrando aqui que esse S é a função degrau unitária, uma resposta do sistema forçado, né? Mas a função aqui de transferência S ao quadrado mais 9S mais 9, ela pode ser decomposta em duas frações parciais. Duas frações parciais em que eu tenho duas raízes negativas, né? O menos 7.854 e o menos 1.146. Se eu tenho duas frações parciais e são números reais, então eu vou ter o quê? Um comportamento. Vai ter um K1 aqui, S mais K1 sobre S, mais K2 sobre S mais 7.854, mais um K3 sobre S, mais 1.146. Então, dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho, pensando ali
no comportamento do meu sistema. Eu tenho um K, e aqui ele colocou o K1 S mais 7.854. Né? K1 elevado a menos sigma 1t e o K2 elevado a menos sigma 2t. No plano da frequência, eu tenho o que? É o menos 7.854 e o menos 1.146 aqui, no eixo dos reais, né, no eixo sigma aqui dos reais. No tempo, eu tenho o que? Eu tenho 1 sobre S, não, K sobre S aqui, que vai ser a saída forçada, que no caso que é 1. E eu tenho uma saída no tempo, proveniente da raiz menos do polo, né, menos 7.854, e outra saída no tempo proveniente do polo menos 1.146. Isso aí vai corresponder a uma variação no comportamento do sistema, né, que corresponde a sobreamortecido. Por quê? Porque ele vai acompanhar aqui, ó, próximo a 1 até chegar em 1. Né? Ele pode até ultrapassar 1 num pequeno espaço de tempo, mas ele vai sobreamortecido. Ele pode aqui alcançar 1, né, mas ele leva um determinado tempo aqui, devido à resposta natural do sistema. Já a resposta subamortecida, ela tem uma influência diferente. Eu tenho aqui um S ao quadrado mais 2S mais 9. Isso aí vai me dar duas raízes, porém é uma raiz de um componente real e um componente imaginário. Esse componente imaginário, em relação ao sistema de frequência, corresponde a uma frequência representativa ali dentro da minha saída, ou seja, eu tenho um comportamento exponencial que vai decaindo, proveniente do valor real da minha raiz, mas eu tenho um comportamento de frequência, né, de um oscilatório, que corresponde à parte da raiz imaginária. Então a minha raiz em si, ela é real e imaginária, no sistema subamortecido. Sistema subamortecido, por exemplo, aqui, para esse sistema, né, a gente vai ter duas raízes. Raiz de 8 aqui, né, em que eu tenho menos 1, mais ou menos raiz de menos 8, de tal forma que raiz de menos 8 vai ser o J raiz de 8 e menos J raiz de 8. Né, mais ou menos, né, mais e menos, mais J raiz de 8, menos J raiz de 8. E menos 1 aqui. Ó. Então, os dois polos vão ficar no plano negativo. Isso vai representar a estabilidade, né, porque ele vai decaindo com o tempo, devido à parte real aqui do menos 1. Né. Então, esse decaimento aqui, o elevado a menos t, ele está presente justamente pela parte real aqui da minha raiz. Já o J, raiz de 8, vai corresponder à parte aqui oscilante do sistema. Porém, essa oscilação ela vai decaindo com o tempo. Né? O sistema é subamortecido porque pode ultrapassar o 1, né? Ou seja, ultrapassa a saída original, a saída do sistema, né? Mas ele vai estabilizar, né? Após algum tempo estabiliza, né? Por exemplo, aqui cerca de 5, 6 segundos ele está estabilizando próximo a 1. Mas ele ultrapassou, né? Por isso subamortecido. Por que ultrapassou? Devido à componente oscilatória, né? Que vai ter uma intensidade maior de início, justamente porque o E de menos T ainda tem uma influência maior, e conforme vai passando o tempo, a influência do E menos T aqui, né, da componente da resposta natural vai caindo. Certo? Legal. Resposta sem amortecimento, tem o S ao quadrado mais 9, S ao quadrado igual a menos, achando a raiz, né, vai ficar esse quadrado igual a menos 9, que vai ficar mais ou menos J ômega de 3, né, J3, J3, as duas raízes não tem componente real. Se não tem componente real à esquerda do plano, significa que ele vai oscilar e essa oscilação não vai decair, é o que acontece aqui, e estão em cima do plano aqui, né, o J não tem componente real, de forma que essa oscilação aqui ela é permanente, certo?
entrou no sistema de oscilação, não aumenta a oscilação, mas ela está, é um sistema sem amortecimento, undamped, sistema sem amortecimento. Já o sistema é uma resposta, né, criticamente amortecida, eu tenho S ao quadrado mais 6S mais 9, por exemplo. Isso aqui é como se fosse S mais 3 ao quadrado. Então tem duas raízes aqui, dois polos, né, iguais, no mesmo lugar, que é o menos 3. Certo? Isso ocasiona o quê? Ocasiona um sistema criticamente amortecido, em que ele vai rapidamente de 0 a 1, sem ultrapassar esse valor, em cima da linha ali, sem ultrapassar esse valor, ele chega a 1. Certo? Entretanto, ele é criticamente amortecido, por quê? Se eu tiver uma pequena variação em alguns desses elementos aqui da função de transferência, né, do S mais 6 aqui, ou do 9, ele vai ter uma componente em J, vai ter uma componente oscilatória. Então ele está amortecido, mas é crítico, porque qualquer pequena variação ali pode ocasionar, não uma instabilidade, mas uma oscilação, que vai decair com o tempo, porque o menos 3 aqui e os dois menos 3 são componentes reais no plano real, né, e à esquerda. Voltando aqui. Então, o sistema de segunda ordem eu tenho sem amortecimento, né, que vai oscilar em que a raiz é número imaginário. Underdamped, né, em que ele vai ultrapassar, porque ele tem uma componente real e imaginário. Criticamente, ele só tem comportamento real, e aí os dois são iguais, né? São dois polos reais que pode oscilar alguma coisa e mudar aquele comportamento para oscilatório, né? Pode mudar um pouquinho os parâmetros, né? E aí, como são dois polos no mesmo ponto, eles podem muito bem virar polos reais com componente imaginário. E o overdamped, que é superamortecido, né? O sobreamortecido, que só tem componente real. Ah, então pelo tipo de componente ali das minhas raízes, eu consigo entender o comportamento no tempo do meu sistema. Certo? A ideia é essa. E o interessante é que essa distribuição está relacionada diretamente com o plano, né? Então, se eu tenho plano negativo aqui, ó, o plano real negativo. Quanto mais negativo, menor tempo de oscilação eu tenho, né? Aqui, ó, um valor mais negativo aqui, mais à esquerda, ele vai estabilizar mais rápido que um componente, um elemento, né, mais à direita. Em cima da linha, aqui, eu tenho a oscilação. Quanto mais sobe, maior é essa frequência de oscilação. E quanto mais sobe, maior a intensidade, né, dessa oscilação. E aqui à direita, eu tenho que, quanto mais à direita, mais... Olha, eu estou em cima da linha aqui, ó. É constante, não varia, né, o valor. É uma oscilação, mas não varia a intensidade. Já, se eu vou para mais à direita, é um sistema instável, né? Ele está aumentando, mas a intensidade, a amplitude, de tal forma que vai perdendo o controle. Já em cima da linha dos reais, eu tenho o quê? Eu tenho, quanto mais negativo, mais rápido estabiliza. Em cima da linha ele permanece, né, como se fosse circuitos de tensão contínua. E mais à direita ele aumenta a amplitude. Então, esse primeiro vídeo é mais uma apresentação do comportamento no tempo. No próximo vídeo falaremos de forma mais prática sobre sistemas de segunda ordem, que são mais utilizados e mais implementados ali para a gente poder fazer nossa análise de comportamento do sistema de controle no tempo. Alguns exercícios para que vocês possam se refletir mais sobre o assunto e praticar. E tenham bons estudos.